Um caso chocante, porque são 7 anos na vida criminosa. O início foi aos 11 anos de idade, quando ainda era uma criança. Frio, o assassino confesso de pelo menos 4 pessoas. A última que se sabe, uma menina de 11 anos em Trindade. Michel Oliveira da Costa, o Michel Kamikaze, tem orgulho de ser criminoso. Está preso e não se arrepende de matar uma criança. A reportagem é de Melanie Bessa. Um jovem de corpo franzino e coração frio. Esse é Michel Oliveira da Costa. O rapaz se apresenta como Michel Kamikaze, uma referência ao grupo de pilotos suicidas do Japão na época da Segunda Guerra Mundial. Um jovem de 19 anos pronto para matar ou morrer. Inclusive no Facebook dele, ele se diz Kamikaze do Gueto, porque ele diz, ainda na sua página, que não tem medo de morrer. E na cabeça dele, se ele morrer, ele vai para o inferno atormentar o capeta. Michel é assassino confesso de uma criança de 10 anos de idade. A menina foi morta a tiros dentro do carro. O crime aconteceu no dia 3 de janeiro em Trindade. Segundo a investigação, o alvo era o padrasto da vítima. Os dois teriam envolvimento com o tráfico de drogas e seriam de facções criminosas rivais. Michel não faz questão de esconder o perfil criminoso. Conta que começou na marginalidade aos 11 anos de idade. Confessou 4 assassinatos para a Polícia Civil. Mas a quadrilha a qual ele pertence seria responsável por mais de 30 mortes nos últimos anos. A prisão não é novidade para esse jovem e parece não assustar. Nas redes sociais, ostenta imagens de tatuagens de palhaços e do Coringa, personagens que no mundo do crime os identificam como matadores, inclusive de policiais. Em várias postagens, mensagens de ódio, onde se percebe que para ele a vida não tem valor. E não tem mesmo. Michel, que tem uma irmã da mesma idade da criança que ele matou, não lamenta a morte de uma inocente. Pelo contrário, mesmo preso, deixa claro para quem quiser ver e ouvir que a guerra está só começando. Sabia que eu estava no carro, aí eu cheguei atirando. Eu esqueci, né? Já foi lá no setor, acertou um tiro na minha perna, aí deixou eu vivo. Eles te balearam. Uhum. Você ainda pretende cobrar essa dívida? Quer dizer, a guerra ainda não acabou. Na verdade, pode estar só no começo. E para falar sobre esse assunto, sobre esse crime chocante que aconteceu em Trindade, nós convidamos um delegado muito experiente, que é o delegado Dr. Valdir, que hoje é deputado federal e trabalhou em vários locais onde o tráfico é um problema, delegado. Boa tarde. Por que o tráfico não perdoa os inocentes? Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, o tráfico não perdoa. O tráfico ele não vai fazer cobrança no judiciário, no PROCON, na polícia. Ele vai cobrar com uma arma. E o preço é a vida. O preço é a vida. Pela entrevista, eu acompanhei, conversei com o Dr. Douglas ontem por cerca de meia hora, e pela visão, pela experiência que nós temos, criminosos jovens dessa natureza, e o próprio nome dele coloca como Kamikaze, ele não tem nada a perder, eu tenho a perder, você tem, quem está nos assistindo neste momento tem. Ele matou essa menina como mata uma barata, uma mosca, pisando em cima, massacrando. Então, mesmo com o endurecimento da lei, Vivian, Lucílio, né? mesmo com o endurecimento da lei, me parece que isso não é suficiente para inibir esses criminosos. A pena para esse criminoso hoje seria de 30 anos, porque tem a agravante, a qualificadora, mas com 2/5 da pena ele vai ser colocado em liberdade. As quadrilhas são muito grandes, elas possuem várias ramificações. Nós sabemos, inclusive, que o delegado Douglas Pedrosa, nesse momento, trabalha para chegar a outras pessoas. Em Goiânia, a Polícia Civil conseguiu desarticular algumas quadrilhas importantes. E em Trindade, esse trabalho está começando. É difícil identificar esses bandidos? Não é difícil identificar. É difícil mantê-los atrás das grades. O que acontece? A lei é frágil. As cadeias estão abarrotadas, os governos estaduais, federais não têm investido o suficiente para poder manter esses criminosos atrás das grades. Vamos pegar o estado de São Paulo, que é o estado que mais conseguiu reduzir o número de crimes no país. Lá se investiu na construção de presídios, porque criminoso como esse não tem outra saída, tem que ficar fechado. E isso não tem acontecido. A gente viu outro dia, eu acompanhei aqui pela Serra Dourada, inclusive, alguns juízes colocando em liberdade presos até por crimes graves. Então, vejo que
nós temos que dar uma estrutura, nós temos que construir escolas integrais, temos que investir muito na saúde, mas nós temos que investir hoje na construção de presídios. Delegado por hora, delegado e deputado, o Michel, que tem orgulho de ser chamado de kamikaze, que segundo a polícia estaria no mundo do crime desde os 11 anos de idade, que já confessou 4 assassinatos, que faz parte, segundo a polícia ainda, de uma quadrilha que já matou mais de 30 pessoas nos últimos anos, por que, na sua opinião, hoje ele conseguiu chegar onde chegou no mundo do crime? Faltam leis mais duras? O senhor, como deputado, que já esteve do lado de cá no Executivo como delegado, hoje está lá no Legislativo, falta uma ação mais enérgica do Congresso para mudar isso aí? Por que ele chegou tão longe? O que falta para não chegar mais, pessoas como ele, chegar mais longe no crime? Na verdade, faltam ações, não apenas do Legislativo, mas também do Executivo. E nós temos uma grande resistência lá, Vivian, na Câmara Federal, em agravar as penas. Nós conseguimos agora aumentar as penas para os homens que matam mulheres, feminicídio. Mas existe uma grande resistência. A maior parte dos deputados federais e senadores não querem um agravamento de penas. Eles acham que as penas já são graves no país. Discordo dessa posição. Conseguimos, inclusive, agora aprovar na Câmara a redução da maioridade penal para que adolescentes sejam punidos, a questão do feminicídio, o agravamento da pena, até que tornando crime hediondo esses criminosos que matam o policial. E você viu lá a tatuagem e a divulgação de que ele usa o palhaço. Isso é matador de policial. Esse jovem criminoso, esse bandido, esse covarde, ele não vai deixar de matar. Não, e no presídio ele não vai se recuperar. Ele vai ser um líder dentro do presídio. Eu acho que, como eu disse anteriormente, temos que investir na construção de presídios e temos que agravar a pena. Por que que hoje nos Estados Unidos o criminoso ele não age dessa forma tão violenta, tão covarde? Por que ele não age? Porque ele sabe que se ele for condenado a 30 anos, ele vai cumprir os 30 anos. Deputado federal, delegado Valdir, obrigado pela participação do senhor aqui. Muito eu que agradeço, dizer que vou continuar defendendo o cidadão. Nós temos nesse ano agora alguns projetos que vão agravar a pena. Nós temos a discussão da reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal. Temos também a revocação do Estatuto de Desarmamento, permitindo ao cidadão que se arme, se defenda também, considerando que a polícia não está em todos os locais ao mesmo tempo. E vou continuar à disposição do cidadão brasileiro, goiano e goianiense. Obrigada.